mais um estudo, né? Vamos continuar aqui o estudo sobre o Livro dos Espíritos, para que nós possamos, né, cada vez mais entender mais esse mundo espiritual, né? Então vamos fazer nossa oração, né? Bons Espíritos presentes aqui. Mais uma vez agradeço por essa oportunidade. Muita gratidão. Gratidão por esses ensinamentos que são nos dados, por essa oportunidade de aprender. E, sendo assim, damos por iniciado o nosso estudo de hoje. Que assim seja e assim é. Então, nós vamos agora para a página 78, sobre inteligência e instinto, né? Então, vamos lá. A pergunta 71 pergunta assim: a inteligência é atributo do princípio vital? Aí os espíritos respondem: não, pois que as plantas vivem e não pensa, só tem vida orgânica. A inteligência e a matéria são independentes. Porquanto um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência só por meio dos órgãos materiais pode manifestar-se. Necessário que o espírito se una à matéria animalizada para intelectualizar. Então, gente, quando ele pergunta se a inteligência é um atributo do princípio vital, nós já explicamos que o princípio vital dá o movimento, né? Ou seja, ele não dá vida, ele dá um movimento, princípio vital. Então, por exemplo, os órgãos, cada órgão tem seu princípio vital, tem sua quantidade de energia para ele se movimentar, para que o coração faça assim, ó, pum, pum. Isso é um movimento. Isso é movimento, gente. Não é vida, é movimento, ó. Pum, 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 pum. O rins é a mesma coisa, o pulmão é a mesma coisa, ó. Pulmão é a mesma coisa, movimento, né? Nós andando é movimento. Então, inteligência, né? Quem tem é o espírito. E aonde que ele pega isso? No fluido universal, certo? Então, o espírito precisa do corpo para manifestar sua inteligência, né? Mas muitas vezes o órgão, o nosso corpo, vem bloqueado para que o espírito não use a sua inteligência, para não errar de novo. Imagine Hitler voltando aqui, reencarnando, né? Provavelmente a sua inteligência vai ser bloqueada. Como que vai ser bloqueada a inteligência dele? Através do corpo, ou seja, o seu corpo vai vir defeituoso para que ele não manifeste a sua inteligência. Porque a inteligência é uma coisa que o espírito tem adquirido e não perde mais. O espírito não perde mais a sua inteligência. O que eu adquiri aqui, eu não perco mais. O que pode acontecer é que na próxima vida eu vim sem essa inteligência, assim, não é sem vir a inteligência, é com minha inteligência bloqueada através de alguma deficiência do meu órgão do corpo físico aqui. Então, ele não faz parte do atributo do princípio vital. Inteligência vem do princípio espiritual, gente. O espírito já é uma inteligência, ele já é inteligente. Ele vem, através do corpo, manifestar a sua inteligência. E ela é bloqueada de acordo. Que se você for usar a sua inteligência para o mal, né, eles bloqueiam, né? Por isso que tem espírito aí que faz coisas absurdas, porque não foram bloqueadas, porque deram oportunidade a ele, dele tentar resolver coisas pendentes e não resolveram, fizeram besteira, erraram. Aí na próxima reencarnação, eles bloqueiam essa inteligência espiritual, essa inteligência do espírito, entendeu? Então não faz parte. Princípio vital é uma coisa, inteligência é outra, ok? Aí ele fala assim ainda: a inteligência é uma faculdade especial, peculiar a algumas classes de seres orgânicos e que lidar com o pensamento, a vontade de atuar. A consciência de que existe, de que constitui uma individualidade, cada um, assim como os meios se estabeleceram relações com o mundo exterior e de prover as suas necessidades. Pode distinguir-se assim: primeiro,
Os seres inanimados, constituídos só de matéria, sem vitalidade nem inteligência, são os corpos brutos, né? Isso a gente está falando do reino mineral, tá? Seres inanimados é o reino mineral, é o ar, tá bom? É a água, esses são seres inanimados, ok? O segundo, os seres animados que não pensam, formados de matéria e dotados de vitalidade, porém destituído da inteligência. Aqui ele já está falando do reino vegetal, ok? Eles são animados, são orgânicos, mas porém não têm inteligência. Os seres vegetais não têm inteligência, são extintos. Você vê aquelas plantas carnívoras, aquelas plantas animais, né? Que já está entrando numa fase de mudar de reino, né? Mas eles estão ali no instinto ainda, como o animal também está no instinto, tá? Aí depois tem o terceiro, os seres animados, pensantes, formados de matérias, dotados de vitalidade, tendo a mais um princípio inteligente que lhe outorga a faculdade de pensar. Esses são os hominal, são os seres humanos, né? Esses que têm inteligência, porque esse se conecta com o princípio inteligente. O que é o princípio inteligente? Espírito, né? Então, olha só, o princípio vital dá movimento. E o espírito é inteligência, é o princípio inteligente. Então, ele precisa do corpo para manifestar sua inteligência. Não é que o corpo é inteligente, não, o espírito é inteligente. E quando vem um espírito bloqueado, né, você fala, é uma pessoa com dificuldade. Não, ele está bloqueado por algum motivo. A pessoa que tem dificuldade para ler, a pessoa que tem dificuldade de fazer alguma coisa, provavelmente essas pessoas, com certeza, foram muito inteligentes em outras vidas, mas foram bloqueados nessa, por uma necessidade, para não cometer erro de novo. Aí na A ainda fala assim, pode-se a dizer que cada ser tira uma porção de inteligência da fonte universal e assimila como tira e assimila o princípio da vida material? Aí ele responde, isto não passa de simples comparação. Todavia é inexato, porque a inteligência é uma faculdade própria de cada ser e constitui a sua individualidade moral. Demais, como sabeis, a coisa que o homem não é dado penetrar, e esta, por enquanto, é desse número. Ou seja, você não vai lá dentro do princípio universal e pega, eu quero uma quantidade de inteligência. Aí vai lá, pega um copo de inteligência, pega uma caneca de inteligência, pega um balde de inteligência. Não é assim, não. Isso aí o espírito vai adquirindo com a sua moral. Toda vez que ele vai se moralizando, ele vai ficando mais inteligente e mais sábio, né? Apesar que tem espíritos imorais, né, que não tem ainda, mas tem uma intelectualidade, né? Mas a intelectualidade dele é para o mal e é diferente de moral. Porque quando você juntar a sua inteligência com a moral, você vai começar a praticar coisas boas, ok? Então vamos deixar as outras perguntinhas para mais lá na frente, né? Não, vamos responder essa aqui, a 73, que aí a gente fecha a 73, fecha essa página 78. O instinto independe da inteligência? Aí o espírito responde, precisamente não. Por isso que o instinto é uma espécie de inteligência. É uma inteligência sem raciocínio. Por ele é que todos os seres provêm as suas necessidades, né? Então, o instinto também é uma inteligência, né? Por exemplo, os animais, cachorro, vaca, quando eles estão com fome, eles não dão um jeito de se alimentar, eles procuram como se alimentar, onde vão fazer as coisas. Isso é uma inteligência, mas só que não é raciocinada. Vamos assim, calcular assim, quando você anda, né, você não fica pensando a passada, se você vai dar um passo mais longo, mas você dá a passada. Se você for atravessar a rua, se vier um carro, você calcula mentalmente, poxa, eu tenho que dar uma acelerada para atravessar a rua. Quer dizer, foi um instinto, mas sem raciocínio. Você acelerou, entendeu? Então, instinto e raciocínio inteligência são praticamente a mesma coisa, só que uma é pensada, a outra não. O instinto é uma coisa natural, né? Por isso que muitas vezes, né, você tem que fazer as coisas por seu instinto, que às vezes o instinto está te proporcionando a solução de alguma coisa, né? Então aqui nós vamos parar aqui, né? Estudamos a 71, 72, 73 para 78.
Ok? Vamos agradecer um tanto a espiritualidade, né? Então vamos lá. Obrigado. Obrigado, meus irmãos que estão aqui presentes. Muito obrigado por esse estudo maravilhoso. Obrigado por esse conhecimento. Obrigado por abrir as portas para mim. E que o Senhor também possa abrir as portas para aqueles que estão necessitados, aqueles que estão precisando, aqueles que ainda não conseguiram se equilibrar, que eles possam se equilibrar, para que eles possam continuar a sua caminhada evolutiva. Muito obrigado por essa oportunidade. Estamos com o término do estudo de hoje. Que assim seja e assim é.